Arquivos QNAB para pagamento ao banco BMP. Por essa planilha a gente consegue gerar arquivos Pix, TED, transferências ou pagamento de boletos em lote. Então aqui nos dados iniciais a gente coloca o CNPJ, são os dados do pagador, CNPJ com a máscara, ou seja, o ponto, traço e a barra, razão social, caixa alta, código do convênio no banco, essa informação aqui o próprio banco pode passar, ou o gerente do banco, a agência, dígito da agência se ele existir, senão ele fica em branco, o número da conta corrente e o dígito da conta. Lembrando que são dados fictícios. Data da geração do arquivo é a data que vai ser importado o arquivo, ou seja, ele está pegando uma data do sistema. Então, esse arquivo vai ser gerado hoje e deve ser importado hoje também, do contrário ele vai dar erro. Número sequencial do arquivo funciona assim, cada arquivo vai ter um número, então esse meu primeiro arquivo é o sequência 1. Próximo arquivo que eu for gerar é a sequência 2, 3 e assim por diante. Eu não posso repetir. Mesmo se eu não importar no banco, se eu só gerar o arquivo, eu preciso gerar uma nova sequência. Aqui o tipo de serviço. Eu vou escolher entre Pix, lembrando que aqui é Pix por chave de acesso ou dados bancários, ele não faz QR Code. TED, transferência entre contas, quando for fazer uma transferência para favorecidos que tiverem conta no BMP, ou o pagamento de títulos, que no caso aqui são os boletos pelo código de barra. Meu primeiro exemplo que eu vou dar aqui é o Pix. E aqui na forma de lançamento, eu devo informar novamente que é Pix de transferência. Data de pagamento do arquivo, ele já está pegando a data também da data da geração, ou seja, eu vou importar hoje, já vou pagar hoje, mas aqui nada me impede de modificar essa data. Digamos que eu quero pagar daqui a 5 dias, eu posso colocar aqui um mais 5, e o sistema já entende que o pagamento vai ser feito no dia 16 do 10. Então eu importo hoje, mas o pagamento só vai cair no dia 16. Vou voltar aqui para a data atual. E esse endereço aqui é o endereço da própria empresa. O rua, número, complemento, cidade, UF, perdão, CEP e a UF. Feito isso, o que eu preciso me preocupar aqui nos próximos arquivos? Só com essas informações aqui. Porque aqui os dados do pagador continuam os mesmos. Tanto os dados lá de cima quanto o endereço. Então aqui o que eu preciso fazer? Modificar o número da sequência, o próximo arquivo vai ser o 2, como eu havia explicado. O tipo de serviço eu preciso confirmar e a forma de lançamento. Então aqui está tudo certo no meu primeiro exemplo. Eu preciso clicar aqui em pagamentos para que ele abra para mim a tela de Pix. Então ele veio para cá. Aqui são os dados do pagador. Não, do favorecido. Então cada linha corresponde a um pagamento. Cada linha um favorecido. Esses dados aqui, código, agência, conta corrente, dígito, é caso eu não tenha a chave Pix. Então aqui na forma de identificação eu tenho uma lista, eu tenho os tipos de Pix que eu posso fazer aqui. Então aqui no caso é telefone, e-mail, CPF ou CNPJ, chave aleatória e os dados bancários. Os dados bancários é essa situação que eu acabei de informar. Eu preciso informar aqui o banco, a agência, dígito se existir, a conta e o dígito da conta. Esse é o caso se eu não tiver a chave Pix. Então aqui o nome do favorecido, vou chamar apenas de favorecido 1. Número de documento. Aqui cada documento, cada pagamento tem que ter um número. Eu posso utilizar uma sequência 1, 2, 3, assim por diante. Assim como se caso eu já tenha um sistema onde cada favorecido já tem um código, digamos que meu favorecido 1 é o código 65, favorecido 2 é o 86, eu posso utilizá-lo também, fica a critério. Vou deixar aqui a sequência. Os valores, aqui são numéricos. Vou colocar R$100 aqui para todos os lançamentos.
Não precisa se preocupar com as casas decimais, que nem no caso aqui, são R$ 100. O sistema já entende, na hora que eu gerar o arquivo, ele já vai entender que aqui tem zeros, 2 zeros após a vírgula. Então não precisa se preocupar. E aqui o CPF ou o CNPJ do favorecido, que faz pagamento aos dois tipos. Lembrando que eu preciso da máscara, exatamente para identificar. E lembrando também que esse CPF tem que ser válido porque ele vai consistir com os dados bancários ou com a chave Pix. Então aqui, esse tipo de exemplo aqui é um telefone. O telefone funciona assim, eu sempre devo digitar mais 55, o DDD e o número, para ficar dessa forma. E-mail. Aí, e-mail da mesma forma, não tem segredo. CPF ou CNPJ, obviamente, vai ser o mesmo que foi digitado anteriormente. Só que aqui, no caso, não vai com ponto. Aqui são apenas os números. Dessa forma. Chave aleatória. Aí aqui, como são dados bancários, eu não preciso informar a chave. E aqui eu devo informar se é conta corrente, pagamento ou poupança. Vou deixar a conta corrente aqui para todos. Feito isso, eu já posso gerar o arquivo. Então aqui eu já tenho 5 pagamentos. Vou clicar aqui em Knab. Ele salva o arquivo. Atenção a esse nome aqui do arquivo, ele salvou. Isso aqui significa a data, dia e mês, 11/10, e esse 001 aqui é essa sequência que eu acabei de informar. Por isso eu não devo repeti-la. O próximo arquivo vai ser o 2. Então eu clico em OK, vou abrir aqui minha pasta de downloads, e está aqui o arquivo .ren. Vou abrir aqui meu arquivo, e esse arquivo aqui está pronto para ser importado no banco. Lembrando que são 240 posições. Vou voltar aqui na minha planilha, vou fazer o meu segundo exemplo. Vai ser o meu arquivo 2. Esse arquivo será uma TED, então aqui eu também preciso modificá-lo. Aqui eu posso colocar TED outros titulares ou o mesmo titular. No meu caso aqui vão ser outros titulares. Aí os dados embaixo continuam o mesmo, preciso clicar em pagamento para ele atualizar e carregar a aba de TED. Aqui nessa aba, o que eu preciso informar? O banco, o código do banco sempre 3 dígitos, a agência, o dígito da agência se ele existir, a conta corrente, o dígito da conta, o favorecido, o número do documento, aqui eu posso repetir a sequência lá, começando do 1 novamente, eu só não posso ter o mesmo número de documento no mesmo arquivo. Aí o valor, R$ 100, e o CPF ou CNPJ. Vou deixar apenas um exemplo nesse caso, vou clicar aqui em Knab, e ele me salvou o arquivo, e esse é o meu arquivo 2, salvo em downloads. Abrindo aqui minha pasta de downloads, o arquivo já está aqui. Vou voltar aqui na minha planilha, meu terceiro exemplo, transferência entre contas. Aqui eu posso deixar como TED outros titulares também, porque aqui ele já vai entender que é a transferência. Vou em pagamentos. A tela é muito similar à tela de TED. A única diferença é que aqui eu não preciso informar o banco. Aqui eu só coloco a agência. Conta, dígito da conta, favorecido, documento, o valor e o CPF ou CNPJ. Opa. Ok, vou clicar em Knab. Meu arquivo 3 foi salvo em downloads. Esse nome é padrão.
Vou abrir aqui meu arquivo 3 só para a gente ver uma coisinha aqui. Vou simular um erro. Como a gente pode ver, o arquivo 3 tem 6 linhas. Vou fechar esse arquivo aqui. O que eu vou fazer? Digamos que eu vou gerar uma TED. E eu esqueci de modificar o meu número da sequência, porque aqui seria o 4. Então eu vou entrar lá, digamos que eu já tenho o meu pagamento aqui para fazer, que eu já deixei ele registrado, vou clicar em Kenab. Não deu erro nenhum, ele salvou o arquivo 4, posso dar um OK. Agora, se eu abrir aqui o meu arquivo 3 novamente, o que aconteceu aqui? Ele jogou o segundo arquivo embaixo, ele juntou arquivos. Isso aqui vai dar erro no banco. Por isso a importância de estar sempre modificando essa sequência aqui. Então aqui eu vou colocar a sequência 4, vamos para o último exemplo, pagamento de títulos, que são os boletos. Nesse caso, eu posso escolher entre liquidação no próprio banco, ou seja, são boletos do próprio BMP, ou pagamentos para boletos de outros bancos. Vou marcar aqui, vou entrar em pagamentos, essa é a tela de boleto. Eu coloco aqui o vencimento, digamos que o vencimento é 20/11 de 2025. Aqui é o nome do favorecido. Essa informação que veio aqui é algum bugzinho do Excel, mas é só subir e descer que eles aparecem. Aqui esse código de barra tem que ter 44 dígitos. Todos fictícios. O valor, digamos que também é R$100. O CNPJ ou CPF. Seu número se existir. Alguns boletos ele contém essa informação. Digamos que aqui não tem, eu só vou clicar em Knab. O meu arquivo 4 foi salvo. Vou abrir o meu arquivo 4. E está aqui o meu arquivo de boletos. Voltando aqui na planilha, digamos aqui, vou entrar aqui na minha aba de Pix. Eu deixei aqui os lançamentos. Digamos que no próximo mês eu tenho que fazer o pagamento aos mesmos favorecidos, só vai modificar o valor aqui. Então eu posso manter essas informações. Venho aqui só dou uma manutenção dos valores, ou se tiver alguma alteração, se algum deles não vai existir, posso chegar aqui e excluir. Mas digamos que nenhum desses pagamentos aqui vai ser feito novamente. Então eu posso clicar nesse botão apagar e ele já limpa tudo. Volto aqui em iniciais, fazer a mesma coisa aqui em meu TED. Venho aqui. Digamos que são funcionários, que ele também faz pagamentos a funcionários ou fornecedores. Vou aumentar aqui só para a gente ter mais. Digamos que são vários funcionários. Não repetindo, claro. Digamos que são vários funcionários. Então eu posso manter os meus funcionários, só dou manutenção no valor e posso gerar os meus próximos arquivos. Voltando aqui inicial. Os títulos, obviamente, que não vai ser o mesmo. Então aqui eu sempre devo apagar. E para finalizar, transferência. Então eu vou apagar, deixar tudo limpo aqui. E essa planilha funciona dessa forma.